Olá, Jânio, tudo bem? Você está ouvindo a gente? Ó, ele está ligando o áudio. Tainara entrou. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem, Tainara? Tudo bem, eu já estava, na verdade, eu saí porque eu andei um pouco, fiquei sem internet. Não pode, Tainara. Boa noite, Nairobi. É amanhã. Boa noite. É amanhã ou é hoje? É amanhã, mana. 3. 3 horas, né? Já comprei minha pipoca. Amanhã nem aula eu vou assistir. Novidade. Eu não falei isso, não. Ok. Aniversário do cachorro. Pessoal, acho que o Jânio já está entrando. Jânio, você já está na sala? Se você puder conectar o vídeo e o áudio. Professor, eu não vou conectar porque eu vou fazer comida agora, tá? Ah, tá, entendi. Mas eu vou ficar ouvindo, tá? Vai dar para ficar ouvindo, né? Dá sim. Vou ficar olhando. Eu achei que eu tava ouvindo como? Posta a comida. Ah, tá. O Jânio já está aqui com a gente. Você está ouvindo a gente, Jânio? Opa, agora sim. Ah, legal. Pessoal, eu quero apresentar o Jânio Cristinos. É um grande amigo meu. Ele tem uma história extraordinária de vida. Ele vai contar a história para vocês. Ele foi o franqueado, ele que trouxe o McDonald's para Belém, depois o Pizza Hut e outras grandes marcas. E atualmente ele mora hoje nos Estados Unidos. E ele é um dos maiores importadores lá na Califórnia, né, de açaí. Ele vai compartilhar a experiência com a gente, tá bom? Então, Jânio, sem mais delongas, é com você a palavra, ok? Obrigado, Suzuki. Tudo bem com você? Prazer grande falar com você depois de muito tempo, né? Somos amigos desde 1997, há bastante tempo. Todos estão me ouvindo, né? Sim. Legal. Sim. Com certeza. O meu nome é Jânio Cristino, eu tenho 59 anos de idade, eu moro hoje na Califórnia, bem próximo a São Francisco, cidade de São Francisco, uma região muito bonita, talvez uma das regiões mais bonitas do mundo. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência profissional, experiência de vida, compartilhando com vocês algumas ideias, alguns conceitos que eu trago de mim há muitos anos. Eu nasci no Rio de Janeiro, numa família extremamente pobre. Meu pai faleceu, eu tinha 12 anos de idade, eu tinha mais 7 irmãos, morando numa comunidade extremamente carente, na região do Rio, chamada Lins de Vasconcelos, hoje conhecido como Complexo de Favelas do Lins. É uma região que sempre foi muito perigosa, na minha época nem tanto, mas hoje bastante perigosa, envolvido com tráfico de drogas e etc. E eu nasci nessa família pobre, porém uma família bem estruturada em termos de valores morais, éticos, cristãos. Então, desde pequeno, a minha mãe me levava para a escola, de mão dada, 7 anos, 8 anos, 9 anos de idade, levava para a escola. E os meus coleguinhas não estudavam, ficavam em casa jogando bola. Enquanto estavam jogando bola, eu ficava olhando para eles assim, vontade de jogar bola, né? Mas eu ia para a escola. Em função disso, eu consegui ter uma boa formação, consegui começar a trabalhar muito cedo, aos 14 anos de idade. Comecei a trabalhar como auxiliar de serviços gerais em obra, carregando cimento, pedra e etc., para ajudar a ganhar algum dinheiro para colocar em casa, mas nunca deixando de estudar. Eu consegui sustentar minha família em função disso. Meu primeiro emprego aos 18 anos de idade. E nesse meu primeiro emprego eu tive uma experiência muito interessante, trazido pela experiência do meu avô. Né? Meu avô, uma pessoa analfabeta, mas tinha uma experiência espetacular. Meu avô sempre dizia o seguinte: meu filho, eu não tinha pai, né? Só tinha avô naquela época, né? Meu filho, não importa aonde você vai trabalhar, o que você vai fazer, você deve ser o seu melhor. Mas não seja o melhor para os outros, seja o melhor para você. No momento que você for o melhor para você, você vai ser o melhor para os outros. Essa foi desde a minha infância, esse lema. E eu comecei a trabalhar nessa empresa com 18 anos de idade. Eu trabalhei nessa empresa como auxiliar de escritório. Em bem pouco tempo, sendo auxiliar de escritório, eu consegui
ser chefe de setor. Em 6 meses depois que comecei a trabalhar, a empresa me colocou como chefe de setor nas férias do meu chefe, muito novo ainda. E 3 anos depois eu fui convidado pela essa empresa, depois de ter conhecido toda a empresa, eu fui escolhido, ou seja, fui chamado para ser chefe de escritório em Goiânia, né, através dessa experiência que eu tive nessa empresa. Nessa empresa, eu tive a oportunidade de explorar a empresa. Hoje, muitas das pessoas têm a ideia de que a empresa explora as pessoas. Mas, de fato, isso não acontece. De fato, você, quando entrar para trabalhar numa empresa, explore a empresa. Explore todos os conhecimentos que aquela empresa pode te dar. Todas as áreas que, mesmo que você não tenha nada a ver com aquela área, você, poxa, eu quero aprender um pouquinho disso. Porque um dia você vai utilizar aquela experiência que você teve. Isso é extremamente vantajoso. É uma vantagem competitiva que você vai ter. No meu caso, foi a mesma coisa. Eu tinha chefes muito complicados de lidar, e eu conseguia driblar essa chefia, driblar tranquilamente essa chefia, fazendo melhor do que essa chefia, e chegando ao ponto de conseguir alcançar cargos que ninguém imaginava que eu fosse alcançar. Então, com 22 anos de idade, eu era gerente de uma filial em Goiânia, com 24 anos, eu era superintendente regional em Fortaleza, aos 26 anos de idade, 27 anos de idade, eu era diretor regional em Belém, Manaus, São Luís, Teresina, estava sob a minha direção quando eu fui transferido para Belém. Essa carreira meteórica que eu tive, nada foi que eu utilizar de todo o conhecimento que eu obtive dentro da empresa que eu trabalhava e, ao mesmo tempo, na universidade que eu fiz no Rio de Janeiro, na Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. Eu fiz administração, eu não sei a formação de vocês, mas eu fiz administração no Rio, e eu me aprofundei muito na questão de controles da empresa que eu trabalhava. Então, em função disso, eu consegui desenvolver bem a minha habilidade. Eu sempre dizia para as pessoas que me perguntavam, né, por que as coisas aconteciam daquela maneira, né? Eu sempre dizia o seguinte: a gente tem que estar bem preparado para as oportunidades, estar no local certo, no momento certo, mas esperando a oportunidade passar. E a oportunidade passa para todo mundo. Vai passar para mim, como vai passar para vocês também, desde que você esteja preparado para absorver essa oportunidade. Depois de chegar em Belém, eu resolvi nadar por conta própria. Eu saí da empresa que eu trabalhava, montei uma empresa, na época estava no auge de assinaturas de revista, assinaturas de Veja, Isto É, Manchete e tal, e eu fui um representante desses grupos, ganhei muito dinheiro com isso. E um belo dia eu estava no meu escritório e eu vi, a minha esposa me trouxe uma página de jornal mostrando assim: McDonald's procura franqueados para Belém. E eu peguei aquele jornal e me lembrei de uma história que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Porque eu trabalhava nessa empresa que eu falei para vocês, que eu estava sentado dentro de uma loja de McDonald's que ficava no subsolo da empresa, no térreo da empresa. E eu falei assim: um dia eu vou ser dono de uma empresa dessa. Um dia eu vou ser dono de uma loja dessa. E para mim foi muito, muito interessante porque quando você começa a sonhar, eu abro um parênteses para falar sobre esse assunto, né? Quando a gente começa a sonhar, as pessoas muitas vezes falam assim: você é um sonhador, você sonha muito alto. Mas eu digo para vocês o seguinte: se você coloca como objetivo seu apenas pular 1 metro, saltar 1 metro, no máximo você vai conseguir atingir o quê? 1 metro. O sonho, senão eu vou conseguir pular 1,10 m. Esse é o seu objetivo, você vai pular 1,10 m. Mas se você colocar como objetivo seu que você vai pular 2 metros, poxa, mas 2 metros é muito alto. Será que eu vou conseguir? Eu vou treinar para pular 2 metros. Se você não conseguir chegar nos 2 metros, você vai chegar muito perto dos 2 metros, vai chegar a 1,90 m. E não a 1 metro que você planejou. Então, quem sonha pouco, realiza pouco. Não tem como ser diferente. Se o seu sonho é comprar um carro Uno 1000, um Unozinho 1000, ou um Corsa 1000, ou se for um carro simples, 1000, aí isso vai ser o seu sonho. Mas se o seu sonho é conseguir um carro 6 cilindros, ou um Honda Civic, ou um Toyota, ou um outro carro qualquer, você vai correr atrás daquele sonho porque você vai planejar para atingir aquele objetivo e vai alcançar aquele objetivo.
Mas se você se satisfizer, ou, acho que é isso. A gente perde, depois de muito tempo fora do Brasil, você começa a perder as palavras. Com pouca coisa, você vai atingir pouca coisa, não tem jeito. No meu caso, eu sonhei em ter uma loja McDonald's. Quando eu vi aquela oportunidade, eu falei assim, opa, eu estou preparado para esse negócio? Estou. Tenho uma boa formação, já tinha feito pós-graduação em recursos humanos, conhecia bem o mercado de Belém. A única coisa que eu não tinha, que era uma coisa que era simples de resolver, era a grana. Eu precisava de $500 mil para colocar dentro de uma loja McDonald's. E eu não tinha $500 mil para colocar numa loja McDonald's. Porém, eu tinha todos os outros pré-requisitos. E eu fui participar do processo de seleção do McDonald's. E foi uma coisa muito interessante, porque nós fizemos uma reunião no antigo Hilton, hoje Princesa Louçã, se não me engano, e lá estavam os donos da cidade. Eu não preciso dizer o nome dos donos da cidade de Belém, né? Vocês sabem quem são os donos do Pará, né? Eram os políticos, os grandes políticos da cidade, os grandes empresários, as pessoas que tinham muito... Então, quando eu cheguei nessa reunião, as pessoas olhavam para mim e diziam assim, pô, quem é esse pobre coitado que quer ser dono de uma loja McDonald's? Mas lá estava eu. E quando o palestrante começou a dizer assim, você precisa ser um empreendedor, você precisa ser uma pessoa dinâmica, pô, tô dentro. Você precisa ter $500 mil. Opa, tô fora. Mas nós não aceitamos grupo econômico. Opa, tô dentro. Tá? Nós aceitamos conglomerados financeiros. Opa, tô dentro. Então, ele acabou descartando a maioria daquelas pessoas daquela sala. E quando eu fui fazer a entrevista, eu estava muito bem preparado para a entrevista. As perguntas que eu recebi das pessoas da rede McDonald's, eu já sabia como responder. Eu estava preparado para aquela circunstância. E eu fui chamado para fazer parte do último processo de seleção, juntamente com o professor Suzuki, com o Campbell, que é hoje franqueado da loja do Pátio Belém, mais duas pessoas de Belém que eu não vou citar o nome. Uma pessoa era uma mulher famosa da cidade, que no primeiro dia ela foi desclassificada, no segundo dia uma outra pessoa foi desclassificada, e no final ficou eu, o Suzuki e o Campbell aprovados nesse processo de seleção, onde nós participaríamos de um processo de treinamento de 8, 9 meses. Infelizmente, o Suzuki desistiu. Eu creio que no segundo mês, né, Suzuki? Não me lembro bem, 1998, o Suzuki desistiu. E ficou eu e o Campbell até o final do processo. Eu acabei inaugurando a loja do McDonald's dia 1º de outubro de 1998. E o Campbell no mesmo dia, também no Pátio Belém, o antigo Guatemi, da mesma forma. Logo em seguida, eu inaugurei um ano depois a loja Drive-Thru da Nazaré, que fica ali na Magalhães Barata, esquina com a 14 de março. E esse sonho durou 6 anos. Depois de 6 anos, eu olhando para o mercado, entendendo como o mercado estava indo, nós estávamos com um endividamento extremamente alto, porque o dólar, nós começamos o processo do McDonald's dólar 1 para 1, e na época que, 6 anos depois, o dólar estava 4. Então, a gente estava numa situação extremamente complicada, porque o custo de financiamento das lojas McDonald's feitas pela rede McDonald's através de bancos internacionais estava muito caro. E nós estávamos estagnados com 2 lojas, sem nenhuma previsão de abrir uma terceira loja, uma quarta loja, a quinta loja em Belém. E nesse momento a McDonald's começou a recomprar algumas lojas, eu coloquei a minha loja à venda, e aí eu ganhei muito dinheiro com o McDonald's, foi quando exatamente eu vendi a loja para o McDonald's. Eu coloquei uma grana muito boa no bolso. E naquele momento eu já conhecia o mercado, já tinha trazido outras marcas, já tinha trazido para Belém o Casa do Pão de Queijo, tá? Fui eu que trouxe para Belém a Casa do Pão de Queijo através de processos de consultoria. Já tinha trazido outras marcas para Belém, para os shoppings de Belém. E eu pensei, bom, agora eu não vou mais trabalhar com alimentação, vou desistir de alimentação, vou trabalhar com outra área. Mas logo em seguida, o pessoal da Pizza Hut me chamou em São Paulo, queria que eu assumisse as lojas, montasse as lojas Pizza Hut em Belém. Aceitei o desafio, montei a primeira loja na Doca, Antônio Barreto para a Doca. Aquela loja sempre foi um sucesso muito grande. Tá? Não sei se são novinhos ainda, né? Não sei a idade de vocês, mas em 2003, quando a gente inaugurou a primeira loja da Pizza Hut em Belém, era um formigueiro ali na Doca. Uma das maiores vendas, maiores faturamentos do Brasil.
E eu cheguei a ter 10 lojas de Pizza Hut na região norte, Manaus, Belém, São Luís. E em 95, eu resolvi, eu já estava fazendo um trabalho muito forte com consultoria. Eu dava aula na Fundação Getúlio Vargas, lá na FACE, dei aula de pós-graduação, dei aula de MBA, de marketing, principalmente na área de marketing. E eu, estudando o mercado, entendi que era o momento de sair. Eu vendi o mercado de Manaus, vendi o mercado de São Luís e, em 95, vendi o mercado de Belém, para um grupo em Belém. Eu olhava para frente e eu desenhava um futuro um pouco complicado, tá? Um mercado um pouco complicado a partir de 2016 em diante. Eu falei, o mercado vai dar uma encolhida. E era o momento de eu sair. Vendi esses negócios e eu já estava com um processo de consultoria muito bem consolidado com açaí. Eu fiz um trabalho de consultoria para a empresa Petros, em Castanhal. Conheci o mercado de açaí, depois conheci o mercado internacional, fiz algumas viagens internacionais. Nós montamos uma franquia de açaí que implementamos em algumas lojas no mundo, no Kuwait, na Coreia, no Japão. E eu sonhei na possibilidade de desenvolver esse projeto fora do Brasil. Congelou? E eu acabei saindo do Brasil em 95, vim morar nos Estados Unidos, vim aqui para a Califórnia, com o objetivo exatamente de trazer a marca Petros, ou trazer o produto açaí para o mercado americano, com um conceito diferente do que estava sendo trabalhado aqui. E eu comecei a desenvolver esse mercado em 2016, montei uma empresa aqui, contratei pessoas, montei um depósito, comecei a fazer importação de açaí. Depois de 3 anos, eu consegui realmente me estabelecer aqui no mercado da Califórnia, entendendo como funcionava o mercado da Califórnia, trazendo esse produto maravilhoso que só o Brasil tem, só o Pará tem, principalmente o Pará, tá, para o mercado da Califórnia. Hoje eu estou aqui há 5 anos. Talvez eu tenha 65% de market share do mercado do norte da Califórnia. Eu sou o principal distribuidor de açaí aqui na região. Finalizando essa apresentação, eu queria dizer para vocês o seguinte: oportunidades. Vocês são jovens, são pessoas que estão correndo atrás dos objetivos de vocês, mas vocês falam muito em oportunidade. A oportunidade, ela sempre vai surgir, sempre. Independente se você quiser ou não, a oportunidade vai surgir. A questão toda é se você vai estar preparado para essa oportunidade. A oportunidade vai passar na porta de vocês. E muitas das vezes vocês não vão ver a oportunidade, porque não estão preparados para aquela oportunidade. Ou não se desenvolveram a ponto de entender como é o processo que vocês precisariam entrar para poder aproveitar essas oportunidades. Tá? Então, o mercado é extremamente gigante. O mercado brasileiro é um mercado extremamente gigante. E tem espaço para todo mundo, desde que a pessoa se predisponha a estar pronto para alcançar aquela oportunidade. Bom, esse é o primeiro papo que eu tenho com vocês. Vou deixar vocês perguntarem o que vocês quiserem. Tá? Vou abrir para a pergunta. Não sei se o Suzuki quer que eu complemente alguma coisa ou se está bom essa preliminar. É isso, Suzuki. Jane, eu achei muito interessante o que você falou na turma da tarde, que quando você estava dando aula na pós-graduação, você fez um comentário sobre a cola. Eu achei muito legal e eu queria que você compartilhasse, porque afinal são alunos. Sim, perfeito. Eu comecei a dar aula na Fundação Getúlio Vargas a convite da FGV Rio de Janeiro. Tá? Pela minha experiência profissional, eu fiz mestrado em marketing com a Fundação Getúlio Vargas. Então, eles me convidaram para dar aula para os alunos de pós-graduação e de MBA em Belém. E nas minhas aulas, eu conversava com meus alunos algo bem interessante, porque imagina as pessoas que estavam pagando ali 5, 6 mil reais de uma pós-graduação ou de uma MBA, normalmente eram empresários ou filhos de empresários ou estudantes que já terminaram a sua graduação e estavam ali para se aperfeiçoar profissionalmente. Então, nos dias de prova, eu gostava de aplicar as provas para os meus alunos. Então, eu dizia para eles o seguinte: olha, eu não vou prestar atenção em vocês, porque eu não acredito que profissionais como vocês, que queiram estar aqui para se aperfeiçoar, ou seja, para ganhar conhecimento, vão ter necessidade de colar. Porque quem quer colar, ele quer apenas uma boa nota. Mas uma boa nota para quem? Para o professor?
E quem vai ver a sua nota vai ser o professor, porque você sabe que aquela nota não é sua. Se você colou, aquela nota não é sua, aquela nota é do professor. Apenas você deu uma informação para o professor que você conseguiu uma boa nota. Mas, em geral, quando você sair dessa graduação, o que você vai ser? Porque você vai ser sozinho, você não vai ser a sua nota. A sua nota não vai valer de nada, principalmente numa pós-graduação, no MBA. O que vai valer uma nota de um MBA? Nada. O que vai valer é conhecimento. Quando você estiver no mercado e for fazer uma entrevista de emprego, ou for fazer ou estiver montando um negócio, você vai olhar para trás e dizer assim, que dê a minha nota. Ela adianta para quê? Ela não adianta exatamente para nada. Vai adiantar o seu conhecimento, vai adiantar o que você absorveu de conhecimento naquela universidade. Não a nota em si. A nota ficou apenas no seu desenho lá, eu já esqueci até o nome, na sua grade de notas lá. O restante não serviu absolutamente para nada. Então, os meus alunos ficavam à vontade. Eu não olhava se o aluno estava colando, se não estava colando, porque o problema era dele. Ele estava pagando a conta. É ele que, no final do mês, ia ter que desembolsar uma grana para pagar a conta. Se ele estiver colando, para mim era um absurdo do mundo, né? Porque não serviria absolutamente para nada. Para mostrar para o outro colega que você tirou uma boa nota, desculpa, isso não serve de nada. Tá? Isso aí é um ensinamento que eu trouxe desde sempre na minha vida, né? Ou seja, a gente precisa ter conhecimento. É melhor que você faça uma segunda prova, estude mais, faça uma segunda prova, de que você passe sem saber de nada, sem conhecer de fato o que você está fazendo. Ok, Suzuki? Beleza, show de Estou dando para bola. vocês a oportunidade de vocês perguntarem o que vocês quiserem. Tá Isso. bom? Com vocês agora, galera. Eu. Boa noite, Jânio. Sou Júcia Farias, tudo bom? Tudo bem. Você falou muitas vezes em estar pronto. O que é estar pronto para você? Legal, muito boa pergunta. Imagine que você esteja numa estação de trem. Quais são os pré-requisitos para você pegar um trem? Em Belém não tem trem, né? Vamos falar de ônibus, né? Você está num ponto de ônibus. Quais são os seus pré-requisitos, tá, para você pegar o ônibus correto? Você precisa saber para onde você vai, com quem que você vai, né? Ou o número do ônibus que você vai, em que estação, ou que, não sei se é estação, né? Em que ponto de ônibus você vai descer. Você tem que estar preparado para pegar aquele ônibus. Se chegar no ponto de ônibus, tá, e não saber nem para onde você vai pegar o ônibus errado. Existe uma história, uma piadinha de português, né, que diz o seguinte, né, diz que o português entrou no prédio, entrou no elevador, aí o assessorista do elevador perguntou assim, em que andar que você vai? Aí ele respondeu, para qualquer um, eu estou no prédio errado mesmo. Entendeu? Então, estar preparado é exatamente isso. Aonde você quer chegar? Você já traçou seus planos, seus sonhos? Aonde você quer chegar? Eu quero chegar em tal local. Perfeitamente. Agora vamos planejar para chegar naquele local, para você estar pronto para pegar a primeira oportunidade. Se for entrevista de emprego, você está preparado naquela entrevista de emprego em tudo aquilo que vai ser perguntado para você. A turma de vocês é de que área? Administração. Administração, perfeitamente. Então, serão administradores. É uma vasta área para vocês trabalharem, em várias áreas, bancária, etc. Então, quando você for fazer uma entrevista de emprego, principalmente para ser uma administradora ou trabalhar na área de administração, as pessoas vão te fazer algumas perguntas exatamente nesta área. E fale sobre a matriz SWOT. E fale sobre como você pode melhorar a capacidade de gestão ou de controle dessa empresa. Você tem que estar preparado para responder a esta demanda. Se você não souber o que é isso, pronto, ele já sabe que você não teve uma boa formação. Então, lá, na prática, ele vai te perguntar algumas coisas, né? Como é que está o teu conhecimento na área de informática? Você domina bem as ferramentas do Office? Tá? Excel, as planilhas Excel para controle, ou Word, ou o que for? Ali ele vai saber se você conhece, se você domina ou não. Então, estar preparado, estar pronto é exatamente isso. Eu tenho 59 anos, eu fiz 2 pós-graduações.
né? Eu fiz vários cursos de especialização. Às vezes, alguns cursos que eu falei depois, no final, poxa, esse negócio vai servir para quê? Mas lá na frente a gente acaba aprendendo e eu vendo assim, poxa, quanto foi importante eu ter passado por aquela dificuldade, ou passar por aquele curso, aquele aprendizado para mim foi fenomenal. Então isso é extremamente importante, entendeu? Estar preparado. Então estar pronto é estar preparado para as demandas da sua área, entendeu? Não sei se eu te respondi. Respondeu sim, obrigada. Uhum. São alunos tímidos, Suzuki? A turma não pegou de perguntar, não? E aí, pessoal, fique à vontade para perguntar. Não é sempre que nós temos essa oportunidade. Eu posso fazer outra pergunta? Pode. Assim, na maioria das vezes, a gente vê muito a questão do empreendedor ele traçar um caminho totalmente diferenciado do que você traçou. São aquelas pessoas que encontraram na oportunidade o momento para empreender. Uhum. Pela sua história, que eu vi ainda há pouco, você traçou o caminho da preparação e com o encontro das oportunidades. Então, Perfeito. como que é esse caminho de ser empreendedor com esse embasamento, com esse conhecimento? Porque você foge da maioria dos empreendedores, que tem mais a expertise, tem o empírico, do que o teórico. Como que é conciliar essas ferramentas do seu conhecimento, das suas habilidades que foram treinadas, com a prática do dia a dia? Legal. Muita gente nasce empreendedor. Você vê uma criança brincando, você sabe quem é empreendedor e quem não é empreendedor, vendo 2, 3, 4 crianças brincando. Vendo as crianças brincando em grupo, você já vê quem é o líder daquelas crianças. Algo quase como nato, quase como genético, né? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um filho extremamente introvertido, outro extremamente extrovertido, né? O mais introvertido está morando hoje no Canadá, faz PhD em inteligência artificial, extremamente inteligente, um moleque muito inteligente, tem 30 anos de idade, está casado lá em Halifax, no Canadá, fez mestrado na USP em São Paulo, agora trabalhou na Amazon, em Vancouver, hoje está lá. Ele é empreendedor? Ele é empreendedor. Mesmo ele sendo introvertido, mas ele pensa como empreendedor, ele pensa como resolver problemas, aproveitando as oportunidades, agora nessa onda do coronavírus, desenvolvendo aplicativos, tá, para ajudar outras pessoas a se ajudar. Ou seja, utilizando a inteligência artificial hoje, tá, para ajudar os profissionais na área de saúde. Isso é empreender. Tá? Isso é empreender. Então, tem gente que nasce e tem gente que adquire com o tempo. Tá? Então, tem gente que tem a habilidade desde novinha, de 16 anos, 17 anos, de montar uma empresa. Mas qual é o risco dessa pessoa dar certo ou dar errado? Tá? Hoje, pelos números do Sebrae, 70% das empresas terminam em 5 anos. Né? Ou seja, a maior parte das empresas ou pequenos empresários nascem com uma ideia boa, desenvolveu, mas não consegue chegar muito à frente, porque exatamente não conseguiu juntar as habilidades que ele tinha como empreendedor com a qualificação que ele precisaria ter, tá, para juntar as duas coisas e realmente conseguir um resultado muito bom. Tá? Então, as duas coisas elas andam muito paralelas. Tá? Um empreendedor ele pode ser um grande fracassado, como Abraham Lincoln, né, que era um mega do empreendedor, tá? Mas só depois de 70 anos de idade que ele conseguiu ser presidente dos Estados Unidos e fazer um grande governo nos Estados Unidos. Mas ele era um fracassado como empreendedor. Tudo que ele montava dava errado. Mas por quê? Porque ele não aliava a habilidade que ele tinha de nascença com a qualificação que ele precisava para se desenvolver. Tá? Então, as duas coisas têm que andar em conjunto. Hoje, você pode desenvolver uma pessoa através de técnicas, tá? E qualificar aquela pessoa para ser um bom executivo, para ser um bom gestor, tá? E um bom empreendedor, mesmo ele não tendo mais as habilidades. Ele tendo poucas habilidades, mas ele conseguiu desenvolver as habilidades através das qualidades. Entendeu? Então, as duas coisas andam muito juntos. No meu caso, especificamente, eu sempre fui empreendedor. Desde pequeno, eu sempre fui empreendedor. Sempre fui um sonhador. Ou seja, sempre sonhei muito. Então, quem sonha muito, desenvolve e consegue muito mais coisas. Quem sonha pouco,
tá? Acaba desenvolvendo pouca coisa, crescendo pouca coisa. Eu sempre sonhei, tá? Desde pequenininho, com 12, 13 anos de idade, eu sonhava com uma casa linda, maravilhosa, com piscina. Eu queria ter no futuro, eu queria ter uma casa que tivesse piscina. E um belo dia eu cheguei na minha sacada da casa que eu morava e eu olhei para minha casa e eu chorei. Porque eu me lembrei que quando eu era moleque, eu sonhei com uma casa daquela. Mas se você não sonhar, você não realiza. E detalhe, usando todas as ferramentas que eu tinha, sem utilizar de corrupção, sem utilizar de mau-caratismo, sem utilizar de nada, sendo a pessoa correta, sendo a pessoa justa. Eu posso contar uma experiência muito interessante que aconteceu comigo agora há pouco tempo, usando esse exemplo, que foi o seguinte. Eu tive uns 300 funcionários no McDonald's, que passaram pela minha mão. E há 2 anos atrás, eu estive em Belém e os meus ex-funcionários do McDonald's resolveram fazer uma confraternização entre eles. Juntaram 75 ex-funcionários. E me chamaram para aproveitaram que eu estava em Belém, me chamaram para essa reunião. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, sabe o que foi? Eles fizeram uma homenagem para mim. Ah, que legal. Cara, eu fiquei assim, pô, como é que pode ex-funcionário fazer homenagem para ex-patrão? Aonde, né? Aonde que cabe isso na cabeça de alguém? E foi emocionante ouvir a palavra de cada um deles. As pessoas tiveram coragem de chegar lá e falar. E dizer assim, seu Jânio, eu devo a minha vida ao senhor. Eu sei que eu estou onde eu estou hoje por causa do senhor. E todo o ensinamento que eu recebi do senhor. Aí eu falei assim, mas como? Eu posso contar uma das experiências, né? Eu tive uma funcionária que começou como atendente de lanchonete, aquelas menininhas que ficam no caixa, fritando batata frita, etc. e tal. E ela começou a trabalhar com a gente com 16 anos de idade lá no Castanheira. E ela chegou a ser supervisora de equipe. Supervisora é o terceiro grau antes de chegar a ser gerente de loja. Chegou a ser supervisora. E depois eu saí, depois ela saiu da empresa e depois nunca mais ouvi falar. E ela começou a contar a história dela dizendo assim, olha, Sujane, a minha mãe era prostituta. Eu tinha 2 irmãs, meu pai foi assassinado. E minha mãe colocou todas as filhas na mesma vida. E eu era a última. E eu falei que eu não ia entrar naquela vida, que eu queria oportunidade de emprego. Isso me deu oportunidade de emprego. Isso me ensinou como ser um profissional. E eu consegui tirar minha mãe da prostituição, minhas irmãs da prostituição. Hoje eu sou psicóloga, tenho uma clínica de psicologia que ajuda pessoas em situação de risco na área de prostituição. Aí a gente vê o que ela está falando, né? Ela contando os detalhes de como aconteceu, ela ter coragem de falar isso, né? Assim, para a gente é extremamente emocionante isso. É muito emocionante. Então, não adianta também você ser um grande profissional, um grande empresário, se você também não sabe como trabalhar isso, espalhar essa bondade que Deus te deu, esse dom que Deus te deu para ajudar outras pessoas. E eu fico muito feliz, eu sou muito feliz em olhar meus ex-funcionários, todos eles, muito bem. Eu tenho um dos meus funcionários foi diretor regional da Sky, aí na região norte-nordeste. Hoje ele é diretor uma dessas indústrias de móveis pré-moldados, não sei se Todeskine ou uma outra, não me lembro agora o nome, tá? Super bem de vida. Eu tenho outro ex-funcionário, tá? Que eu tive que demitir ele por uso de droga, porque ele começou a faltar, e a gerente de uma loja, ele começou como atendente de McDonald's, depois chegou a gerente de Pizza Hut. Eu tive que demitir ele porque não tinha mais condição, que ele sumia durante o plantão a operação da loja, ele sumia, deixava a loja abandonada. Um dia eu sentei para conversar com ele e falei assim, meu amigão, o que está acontecendo contigo? Aí ele não queria falar e eu falei para ele, eu sei que você é usuário de droga e tal, e eu quero saber o que você quer que eu faça para te ajudar. E aí ele chorou. Ali ele caiu em lágrimas e falou assim, Sujane, eu realmente está acontecendo isso comigo, o que eu posso fazer para te ajudar? Tá? Eu queria que você me desse oportunidade, não me demitisse, então, perfeitamente. Tá? Dei oportunidade para ele, mas não teve jeito, ele não conseguiu sair. E acabei tendo que demitir. Na demissão, ele contando a experiência dele nessa festa, ele contando, dizendo o seguinte, olha, eu fiquei com muito ódio do senhor que o senhor me demitiu. Mas quando o tempo foi passando, eu vi o quanto foi bom a lição que o senhor deu para mim. Porque no dia que o senhor conversou comigo e não me demitiu e disse que queria me ajudar,
Ninguém nunca tinha falado isso para mim. Hoje, ele é um empresário, mora em Portugal, ele é pastor. Ele se converteu ao cristianismo, é pastor da igreja em Portugal, é empresário em Portugal. Ele está em Portugal hoje. Um rapaz extraordinário, gente muito boa, um garoto assim, maravilhoso. Então, você partilhar isso, você como ser humano, partilhar a bênção que Deus te deu. Entendeu? Então, eu creio que todas as coisas que você recebe, você tem que dar em troca, você tem que devolver para a sociedade. Eu dou graças a Deus para os meus ex-funcionários, que a maioria deles se deram bem, porque todos eles que souberam usar a filosofia que eu implantei na empresa, eu tinha comigo, aonde você não faz as coisas para você, né? Você não faz as coisas para os outros, você faz as coisas para você, para distribuir com as outras pessoas. Se todo mundo entender que tudo que você recebe, você tem que compartilhar e você tem que distribuir, a coisa fica muito, muito mais fácil. E o perfil das pessoas que eu contratava era exatamente desse jeito. As pessoas que queriam crescer, as pessoas que queriam se desenvolver. Eu fazia uma pergunta muito básica no processo de seleção. Você está satisfeito com a televisão que você tem em casa? Você está satisfeito onde você mora? Você está satisfeito? Tá? Porque essa pessoa, não, está satisfeito, ali está muito bom. Eu não quero esse profissional comigo. Eu queria uma pessoa que sonhasse. Eu queria uma pessoa que sonhasse como eu sonhei. A pessoa que queria ser algo melhor naquela sociedade. Mas sendo justo e sendo correto. Entendeu? Sendo honesto. Coisa que eu sempre primei. Desculpa, eu troquei um pouquinho do assunto da sua pergunta, mas... Não, foi ótimo. Vamos lá, estou à disposição de vocês. Ainda tem alguns minutinhos ainda. E aí, Suzuki, o que você precisa mais? Eu queria perguntar para você como é que se deu esse processo de importar o açaí dos Estados Unidos, as dificuldades, os desafios, já que eu acho que você pegou a onda, eu acho que você foi uma pessoa que sempre teve visão e conseguiu surfar na onda, né? E você pegou a onda do açaí, da questão da alimentação saudável. Mas conta um pouco como foi esse processo de você importar o açaí para os Estados Unidos. Legal. Quando eu comecei a trabalhar com essa empresa de consultoria, com a Petros, eu comecei a fazer viagens internacionais com eles para participar de feiras, para conhecer a realidade de cada mercado. Então, estive na Feira do Japão, tive em várias feiras dentro dos Estados Unidos, feira na América Central, para entender como é que funcionava o mercado. Para aí você saber qual a necessidade do seu cliente final, o que o cliente estava esperando. Então, quando eu cheguei na Califórnia, eu vim entender que realmente existia um grande problema aqui, que não existia fidelização do produto, ou seja, nunca o produto era o mesmo. Então, o cliente reclamava assim, uma vez eu recebo um produto da marca A, depois eu recebo o produto da marca B, depois da marca C, e produtos diferentes, produtos de densidades diferentes, né? Açaí tem várias densidades, ele pode ser mais fino, um pouquinho mais médio, grosso, como o paraense utiliza. Aqui eles não usam essa linguagem, né? Não usam linguagem em percentuais de sólidos, né? E aí eu entendi essa necessidade. Em função disso, aí eu defini o que eu ia começar a trazer para os Estados Unidos. Comecei a fazer importação para os Estados Unidos. Defini a linha de produtos que eu queria. Aí trouxe o primeiro container de açaí, com muitas dificuldades. Por quê? Primeiro tem a barreira do idioma, né? Isso é uma coisa fundamental para quem está trabalhando no mercado internacional. O idioma é fundamental. Eu tinha a barreira do idioma que eu não tinha inglês fluente. Ainda não tenho inglês fluente. Então, você precisa de ajuda de terceiros, né? Aí você tem que usar da sua expertise, entendendo o seguinte: cada macaco no seu galho. Eu não sei o processo de importação, mas eu sei quem sabe o processo de importação. Então, eu contratei uma empresa especializada na área de importação, que sabe todos os canais, que tenha toda a expertise de tirar o produto de dentro do Brasil, colocar dentro do navio, chegar aqui nos Estados Unidos, desembarcar esse produto e colocar esse produto dentro de um freezer, dentro de uma empresa que pode armazenar esse produto. Então, quando a gente fala assim, trazer um container, estou falando de 20 toneladas de produto. É uma quantidade muito grande de produto. Então, você tem que contratar aqui uma empresa de logística para tirar o produto de dentro do porto e trazer para dentro de uma empresa também de logística que tenha as câmaras frias para você armazenar esse produto. Esse é um processo extremamente complexo, um trabalho de 60 dias, pelo menos.
entre você tirar o produto do Brasil e colocar o produto aqui dentro. A outra coisa são custos, né? Ou seja, quanto custa o açaí no Brasil e quanto custa o açaí aqui nos Estados Unidos. Né? O litro do açaí, o quilo, vou falar em quilo, né? O quilo do açaí no Brasil, de um açaí médio, no Brasil, na época da safra, está R$10. Aqui nos Estados Unidos está $8. Entendeu? É extremamente caro. Por quê? Porque você tem um custo muito pesado de frete. São produtos congelados que precisam vir num container congelado, tá? De um navio. O navio tem que ter a estrutura de manter o produto congelado e o produto chegar aqui e passar em todas as fiscalizações sanitárias. São duas fiscalizações pesadas, que uma é o FDA, o órgão que controla a entrada e saída de produtos nos Estados Unidos, e a outra do Ministério da Agricultura, que chama-se o USDA, que é o órgão que controla a questão sanitária, a questão de se o produto realmente tem algum componente tóxico, se está armazenado corretamente, se a temperatura está correta. Então, você tem que passar nesses dois crivos para depois você armazenar esse produto. A partir daí, você já sabe que esse produto estando aqui, aonde se vai colocar esse produto. Aí você vai fazer um trabalho como eu tive aqui. Né? Eu gastei 3 anos para implantar o trabalho aqui. Quando eu inaugurei a Pizza Hut, no dia seguinte, ela estava entupida de gente, eu comecei a ganhar dinheiro no primeiro dia que eu comecei a vender. Aqui é o contrário. Aqui passou 3 anos para eu poder começar a colocar dinheiro no bolso. Em 3 anos foi literalmente um investimento. Às vezes dá vontade de desistir? Dá. Mas existe uma coisa chamada persistência. Né? O empreendedor ele tem que ser persistente. Se ele acredita naquela ideia, se os caminhos mostram que aquela ideia é daquela maneira, você deve persistir. Porque um dia o resultado vem. É o seguinte, obrigado, Jane. Eu tenho o Rodolfo, ele colocou aqui no chat a pergunta que é o seguinte: como eu posso empreender nos Estados Unidos? Será que é uma boa opção começar com uma franquia? É uma pergunta que ele está fazendo. Nos Estados Unidos? Empreender aqui nos Estados Unidos? Isso. Tá. Sim. É uma boa oportunidade. A primeira coisa que tem que ser, quando você pensa em vir para os Estados Unidos, tem que pensar na questão de como você vai se legalizar aqui. Né? Não é fácil você ter um visto de trabalho, um visto de um permit de trabalho para viver aqui. Não é fácil, não é simples. Entendeu? Então, não é você vir aqui, investir um dinheiro aqui que eles vão te dar um green card. Não funciona assim. Né? Então, é um trabalho que tem que ser muito bem estudado, estruturado, porque, no meu caso, jamais eu ficaria aqui legalmente. Entendeu? E a maioria das pessoas que vêm para cá acabam ficando aqui ilegais porque não conseguem um documento para estar dentro dos Estados Unidos. Então, antes de pensar em vir para cá para os Estados Unidos, tem que pensar como, ou de que maneira, ou estudar, ou pesquisar, ou procurar ajuda nos escritórios de advocacia de imigração para saber como você pode estar aqui legalmente. A partir desse momento, sim, a franquia é uma boa coisa. Aqui nos Estados Unidos tem a cultura muito mais forte que o Brasil de franquias. Aí existem micro franquias, existem franquias baratas aqui. Aqui nos Estados Unidos, você pode optar por diversas maneiras de viver. Né? Você pode estar na Flórida, que é um estado muito abrasileirado, muito latino, tá? Porém, corre muito menos dinheiro, as oportunidades não são tão grandes quanto, por exemplo, em outros estados, como aqui, como no Texas, como em Massachusetts. São coisas totalmente diferentes. Quem prefere vir para a Califórnia já sabe que vai pagar um custo de vida extremamente elevado. A Califórnia é o 6º país do mundo no PIB. Tá? Tem 53 milhões de habitantes. É um estado muito rico, tem muita gente, corre muito dinheiro, é o estado mais rico dos Estados Unidos. Então, o custo de vida aqui também é muito mais alto do que em qualquer outro local nos Estados Unidos. Já no Texas, por exemplo, o custo de vida é muito mais barato, com muito mais oportunidades de novos negócios. Tá? A Califórnia está um pouquinho já saturada, vamos dizer assim, de novos negócios, mas o Texas está muito aberto a isso. A Flórida tem muito brasileiro, tem muita gente empreendendo lá. Então, muita gente está fazendo da mesma coisa, está fazendo as mesmas coisas. Então, muita gente tem desistido, tem voltado para o Brasil, tem gasto muito dinheiro em dólar, o dólar a 5. Então, você imagina, você precisa de $1.000, você está falando de R$5.000. Né? Aqui, para você viver confortavelmente, na Flórida, você precisa de $3.000 no mínimo. Aqui na Califórnia, $5.000 no mínimo por mês. Então, você tem que pensar nesse aspecto. Legal, show de bola. Pessoal, vocês gostaram da participação do Jane? Quem gostou? Participação? Eu gostei muito, professor. Muito, muito boa. Achei muito bom. Um pouco.
Hã? Então tá, Eles Jânio, perguntaram um pouco. Excelente. Jânio, mega obrigado pela participação. Palavras finais aos alunos. Queridos, não desistam. Não desistam dos sonhos de vocês. Nós estamos passando por um momento extremamente difícil no mundo inteiro com esse vírus. Esse vírus pode atrapalhar muito o nosso Brasil. Aqui nos Estados Unidos já se fala em 20% de desemprego, né? No Brasil deve bater por aí também, muita gente vai perder emprego, mas a gente não deve desistir dos nossos objetivos. Tá? Trace os seus objetivos, trace os seus sonhos, seja muito claro no que você quer para frente, tenha boas referências como espelho lá na frente, ou seja, o que você quer realmente lá no futuro e que espelho você tem, entendeu? Quer ser, né? Pegue um bom espelho, né? Quem é o espelho para você, né? Às vezes eu estou falando de espelho, não é exatamente espelho, que espelho você olha, você vê você mesmo, né? Mas eu estou falando assim, se você fosse procurar uma referência, quem seria uma boa referência para você, tá? Ou na área de empreendedorismo, na área de sucesso, para que você possa realmente traçar planos para chegar até lá. Entendeu? E quando traçar planos, tracem planos desafiadores, bem desafiadores, entendeu? Converse com o seu professor é uma pessoa espetacular, tem um conhecimento, uma bagagem maravilhosa. Aproveite o professor Suzuki aí, tá? Ele tem muito a dar e colaborar com você. Tá bom? Sucesso para vocês. Se o professor quiser, já disse para ele, pode dar meu e-mail para vocês, não tem nenhum problema. Se alguém quiser escrever para mim, bater papo, tá? Não tem nenhum problema, tá bom? Fique à vontade. Ok, gente, Tá muito bom? obrigado então, valeu. Jânio, show de bola, muito obrigado aí pela Querido, Deus participação. abençoe, tá bom? Muito Forte obrigado. abraço. Obrigada, Jane, por todo o Obrigada, conhecimento foi compartilhado. Que bom. Fico feliz também, tá bom? Forte abraço Obrigada. para você. Obrigado. Tá,